Olá pessoal, mais um assunto muito pertinente para o seu vestibular é equilíbrio químico. O equilíbrio químico é caracterizado através de uma reação que vai ocorrer por dois sentidos. O sentido direto, que a gente chama de V1, e o sentido inverso, que a gente chama de quem? De V2. A equação pode nos mostrar isso, ó, XA mais YB, formando por dois sentidos, ó, o V1, que é o sentido direto, e o V2, que é o sentido quê? Inverso, produzindo ZC mais WD. Então, a reação, ela ocorre nesses dois sentidos. Mas quando que ela ocorre? Quando o V1 for igual a V2, certo? Mas quando que você consegue determinar que essas essas velocidades são iguais? Quando as concentrações dos reagentes e produtos forem o quê? Constantes. Isso nós vamos ver depois de um gráfico. Vou retomar esse assunto aqui. Agora, para você obter a constante de equilíbrio, que é o que nos interessa, ela que vai nos dar a quantidade de reação ou a quantidade de substância que está sendo produzida através de uma equação, vai ser dada através da seguinte equação. K, que a gente chama KE, constante de equilíbrio, mas pode ser qualquer constante, Ka, que é constante de acidez, Ki, constante de ionização, Ke, constante de equilíbrio químico. Se você lembrar um pouquinho do assunto de cinética, das concentrações, velocidade não é uma grandeza diretamente proporcional às concentrações? Então não era a equação de Gutenberg lá? V é igual a K, concentração dos reagentes elevado a seus coeficientes. Então, se você pegar e todas aquelas equações e, não vamos deduzir fórmula agora, mas agrupar isso numa dedução, você vai obter que a constante de equilíbrio vai ser dada por quem? Produto sobre reagente. Guardem essa equação, megamente importante. Agora, se a quantidade de produto for grande e a quantidade de reagente for pequena, quer dizer que a reação está sendo deslocada mais para o lado do produto. Então, a constante vai ser o quê? Alta. Se o produto for pequenininho e o reagente for grandão, o número for grande, quer dizer que a reação está mais para o lado de quem? Do reagente. Então, através do valor da constante, nós podemos obter mais produto ou menos produto. Então, ela te dá essa noção de quantidade. Agora, o gráfico pode mostrar essa situação de equilíbrio. Olha só, você tem o gráfico de concentração por tempo. Quem que está no início de uma reação que nós vimos lá no assunto termoquímica? O reagente. Quem que está o final? O produto. Então, no início, você não tem produto, você só tem reagente. Então, a concentração do reagente tende a diminuir com o passar do tempo e a concentração do produto tem que o quê? Aumentar. Até quando que isso acontece? Até que a reação entra em equilíbrio. Quando que a reação entra em equilíbrio? Quando a concentração de reagente e produto não varia mais. Ó. Observem que ela permanece o quê? Constante. Então, nesse ponto, onde que as concentrações não variam mais, a reação entra em equilíbrio químico. Beleza? Então, a constante vai te dar esses fatores e desses fatores você pode calcular através do equilíbrio químico. Agora, o assunto que mais cai no vestibular é deslocamento de equilíbrio. Essa parte de deslocamento de equilíbrio, ela vai ser dada através de um processo que você pode aumentar de um lado ou diminuir do outro. Então, você vai deslocar o equilíbrio, favorecendo um lado ou desfavorecendo. Agora, como que evidencia isto? Então, vamos pensar o seguinte, eu estou em equilíbrio, certo? Agora, se você desestabiliza um lado, o que acontece com isso? Ou ele vai para baixo, ou ele vai para cima. Só que o processo de deslocamento é minimizar essa perturbação que você faz uma reação. Então, você tem que restabelecer o equilíbrio. Quais são os fatores que interferem nesse deslocamento de equilíbrio? Pressão, temperatura, concentração. Nos vestibulares, eles gostam de colocar, sabe quem? Catalisador. Só que catalisador não desloca o equilíbrio, ele só altera a velocidade, como nós vimos no assunto cinética. Lembram? Agora, para você determinar esses fatores, olha só o que a gente pode ter em mente. Pressão. Quando aumenta a pressão dentro de um sistema, desde que as substâncias sejam gasosas, certo? Aumenta a pressão, você desloca o equilíbrio favorecendo o lado de menor volume. Como é que você calcula o lado? Lado reagente e lado produto, beleza? Como é que você calcula esse menor ou maior volume? A soma dos coeficientes. Beleza? Então, se de um lado você tem 2 e do outro você tem 4, quando você aumenta a pressão, você desloca para o lado de menor volume. Qual que é o lado de menor volume? O 2. Então, você desloca para o lado 2. Beleza? Só um exemplo qualquer. Só que a palavra-chave, só deixa eu dar um adendo aqui a mais para vocês. A palavra-chave deslocamento
aumenta. Então, se você desloca para o reagente aumenta, o produto diminui. Se você altera outro fator e esse deslocamento vai para o produto, se você desloca para o produto, o que acontece com a concentração do produto? Aumenta. O que acontece do reagente? Diminui. Beleza? Então, relacionar os deslocamentos vai ou para a direita ou para a esquerda, reagente, produto, e para o lado que você desloca, o que acontece com a concentração? Aumenta. Guarda essa palavra. Então, olha aqui, ó. Se você aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume. E se eu diminuísse a pressão? Maior volume. É o contrário do que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, se você aumentar a temperatura, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado que? Endotérmico. Agora, se você diminuísse a temperatura, favorece o lado exo. Então, olha só, você vai ter uma equação, por exemplo, A mais B produzindo C. Beleza? ΔH positivo. Então, no sentido de formação de C, o ΔH é positivo. Então, essa reação, a seta de cima, que está apontada para C, é um processo o quê? Endotérmico. Escreva em cima, endotérmico. E no sentido contrário, ela vai ser o quê? Exotérmico. Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco o processo para o lado endo. Para quem que estava o lado endo? Para o C. O que acontece com a concentração de C? Aumenta. A concentração de A e B diminui. Agora, se você aumentar a concentração de um lado, você desloca para o lado oposto. Então, se você coloca no reagente, você desloca o equilíbrio para onde? Para o produto. Se você coloca no produto, você desloca para onde? Para o reagente. Opa, se eu estou deslocando para o reagente, o que acontece com a concentração para o lado do reagente? Aumenta. Sempre a palavra é aumenta. Para o lado que você desloca, aumenta. Agora, se você diminui a concentração de um lado, para que lado que você vai deslocar o equilíbrio? Para o mesmo lado. Então, retirou do reagente, desloca para o reagente. Retirou do produto, desloca para o produto. Então, você desloca para o produto, o que acontece com a concentração do produto, por mais que você tenha retirado ele, aumenta. Então, a palavra-chave é aumenta. Beleza? Megamente, muito importante, no vestibular, eles adoram cobrar deslocamento de equilíbrio. Adição de substâncias, aumento da pressão, adição de catalisador, mas catalisador não desloca o equilíbrio, só aumenta a velocidade. O que vem a ser o equilíbrio iônico? Aqui a gente vai estar trabalhando com o equilíbrio iônico da água. A gente vai estar trabalhando com pH e pOH. Só que para trabalhar com pH e pOH, nós temos que saber se a solução é ácida ou se ela é básica, certo? Daí nós podemos até recordar um pouquinho da aula de funções, onde nós fizemos até uma prática sobre indicadores. O indicador é uma das melhores maneiras de você determinar se a solução é ácida ou básica, mas o pH é que indica o verdadeiro valor se a solução é ácida, básica ou neutra. A ionização da água. Se você for fazer a ionização da água, a auto-ionização da água é fazer o seguinte: a água se ioniza liberando o quê? O H+ e o OH-. Lembra de funções? Quem que é um ácido? É o H+. Quem que é uma base? É o OH-. Certo? Se você montar a constante de equilíbrio, lembra que nós vimos em equilíbrio? Como é que você monta uma constante, né? Produto sobre reagente? Quem que é o produto? H+ e OH-. Então, é produto sobre o reagente, que é a água. Só que quando você faz a ionização da água, a concentração de água, ela se mantém constante. Então, K é uma constante, água é uma constante. O que dá uma constante multiplicada por outra constante? Uma nova constante, que a gente vai chamar de KW. O que é KW? Cada água, water, em inglês. Bonito, né? Um inglesinho aqui, ó. Então, se você eliminou a água aqui de baixo, isso quer dizer que a concentração de água multiplicada pela constante de equilíbrio que nós tínhamos antes, resultou nessa nova constante, que a gente chama de KW. Agora, KW é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Só que aí nós temos um padrão. A água está a uma atmosfera e 25 graus Celsius. Que é uma condição padrão. E nessa condição, a quantidade de água que se ioniza é 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Então, se você colocar na equação a quantidade de água que está se ionizando e formação de H+ igual a 10⁻⁷ e de OH- 10⁻⁷, quanto que dá 10⁻⁷ vezes 10⁻⁷? 10⁻⁴. Então, isso é uma constante. Posso alterar essa constante? Posso. Com quem? Com a temperatura. Agora,
Para a água, ó, a quantidade de H+, é igual à quantidade de OH-, 10 a menos 7. Então, se a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, quanto que tem que ser para que multiplicadas de 10 a menos 14? Só pode dar 10 a menos 7, certo? Nós podemos ter um esquema geral sobre as soluções ácidas, básicas e neutras. Olha aqui, ó. Se a quantidade de H+ for igual à quantidade de OH-, 10 a menos 7, 10 a menos 7, são iguais, o que acontece com o meu meio? Ele é neutro. Se a quantidade de H+ for maior do que a quantidade de OH-, quer dizer que eu tenho mais H+ e OH- de menor quantidade. Se eu tenho mais H+, quem que dá o caráter ao H+? Um caráter ácido. Se a quantidade de H+ for menor do que a quantidade de OH-, isso quer dizer que eu tenho o quê? Mais OH e menos H+. Isso quer dizer que a solução vai ser de caráter o quê? Básico. Só que quando você pega um shampoo, você pega um sabonete, o que está escrito lá? Concentração de H+ ou pH? O que pH? Como é que a gente calcula isso? pH, a gente diz que é potencial hidrogeniônico, mas você pode calcular o pOH, que é o potencial hidroxiliônico. Aí vem a matemática. pH é o colog da quantidade de H+, e pOH é o colog da concentração de OH-. Opa, colog, nós podemos resultar numa formulazinha mais simples. pH é menos log da concentração de H+. pOH é menos log da concentração de OH-. E, professor, log, bem simples. Querem ver? Temos aqui um exemplo. Olha só, para uma solução cuja concentração é 10 na menos 3 mol por litro, sempre em mol por litro, beleza? Então, olha só, como é que calcula o pH dessa solução? Cuidado, hein? Eu estou falando pH é potencial do hidrogênio. A quantidade de H+ eu forneci. Então, coerente. H+, pH. Cuidado quando ele te der assim, ó, para uma solução de NaOH. Opa, NaOH é uma base, ele pede o pH. Você pode calcular o pH de uma base direto? Não, você tem que fazer algumas transformaçõezinhas. Já vou citar para vocês. Então, olha aqui, ó, a quantidade de H+ é 10 a menos 3, certo? Então, o pH vai ser o quê? Menos log de 10 menos 3. Agora, como é que se tira log de 10 menos 3? Então, olha só, pela matemática, o expoente desce, então menos 3 com menos fica 3. Log de 10. Quanto que é log de 10? É 1. Então, como é que fica o pH? pH é igual a 3 vezes 1. Quanto que dá 3 vezes 1? 3. Mas, professor, precisa fazer toda essa conta? Não. Quanto que era a minha concentração de H+? 10 a menos 3. Quanto que deu o pH? 3. 10 a menos 5. Quanto que vai ser o pH? 5. 10 a menos 11. Quanto que vai ser o pH? 11. Agora, se tiver um número na frente, por exemplo, 5 vezes 10 na menos 3, aí você tem que aplicar a propriedade de logaritmo. Como é que fica, então, o pOH? Certo? Nós não vimos que a multiplicação entre H+ e OH- tem que dar 10 a menos 14? Então, se a concentração de H+ é 10 na menos 3, que número que eu vou multiplicar por 10 menos 3 para dar 10 a menos 14? 10 na menos 11. Então, se você calcular o pOH, vai ser menos log de 10 a menos 11. Quanto que é 10 a menos 11 o pOH? O menos log de 10 menos 11? 11. Então, o pH e o pOH, a soma deles vai dar quanto? Vai dar 14. Porque quanto que dá 3 mais 11? Dá 14. Porque o Kw, que é a constante da água, a multiplicação entre H+ e OH- não tem que dar 10 menos 14? Se você tirar o log de 10 menos 14, vai dar quanto? O 14. Então, a soma de pH mais pOH tem que ser igual a quanto? 14. Então, guardem isso, tá? pH menos log de H+, pOH menos log de OH-, e a soma de pH mais pOH tem que ser quanto? 14. Vamos pegar um outro exemplo assim bem prático. Por exemplo, eu vou usar soda cáustica, certo? Quem que é soda cáustica? NaOH. O problema vai dar assim, ó. Eu tenho uma concentração de NaOH igual a 10 a menos 5 mol por litro. Calcule o pH. Nossa, professor, mas está dando de uma base e está pedindo o de pH. Cuidado. Então, olha só, pense comigo. A concentração de NaOH é 10 a menos 5, certo? Então, a concentração de OH
é 10 menos 5, porque NaOH é uma base forte, 100% dissociada. Agora, a multiplicação entre H+, e OH- não tem que fechar 10 menos 14? Então, se a quantidade de OH- é 10 menos 5, quanto que é a quantidade de H+? Lembram? Tem que fechar 10 a menos 14. Então, tem que ser quanto? 10 a menos 9. 10 a menos 9 vezes 10 a menos 5, que era de OH, fecha 10 a menos 14. Opa, agora eu tenho a quantidade de H+. Quanto que é a quantidade de H+? 10 na menos 9. Como é que se calcula agora o pH de uma concentração de H+, 10 a menos 9? pH é igual a menos log de 10 na menos 9. Quanto que vai dar o pH? 9. Só que nós temos uma escala de pH. Como é que funciona essa escala de pH? Na tela tem ali, ó, o pH ele pode variar de 0 até 14, certo? Só que a quantidade de H+ e OH- elas podem ser iguais, mas elas podem ser diferentes. Se elas são iguais, lembram do exemplo anterior? Se elas são iguais, elas são o quê? Neutra. E quanto que é neutra? 10 menos 7. Tira o log de 10 menos 7, 7. Então, quando o pH for neutro, significa que o pH tem que ser quanto? 7. Agora, se eu tenho uma solução ácida, por exemplo, 10 na menos 3, que eu falei para vocês, por exemplo, de qualquer outra substância. 10 a menos 3, quanto que é o pH? É 3. Fica abaixo de 7. Então, o meio vai ser o quê? Vai ser ácido. E se o pH for de uma base, por exemplo, não tinha colocado para vocês NaOH, não deu um pH de 9? 9 não é acima de 7? Então quer dizer que acima de 7 vai dar um pH o quê? Básico. Então guardem essa escala. pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 vai ser o quê? Básico. Ok? Agora, quanto mais próximo do zero, significa o quê? Mais ácido. Quanto mais próximo do 14, significa o quê? Mais básico, tá ok? Eles podem fazer comparações, por exemplo, chuva ácida, certo? Um solo tratado, o que acontece? Olha só um exemplozinho que geralmente cai no vestibular. Um agricultor deseja plantar um certo cereal, beleza? Uma fruta, qualquer coisa. Só que o pH dele é ácido, beleza? Opa, ácido abaixo de 7. Vamos chutar 5, beleza? Só que esse agricultor, ele precisa corrigir esse pH, certo? O que ele vai adicionar? Calcário, cal, CaO, CaCO3. Opa, o cálcio é da família 2A, ele tem propriedades o quê? Básicas, que nós já vimos na aula de funções. Agora, se ele tem caráter básico, o que uma base faz num meio ácido? Neutraliza. E se neutraliza, ele vai mais próximo de quem? Do 7. Mas quanto que era o pH do solo? 5. Então, se você está adicionando uma base que está neutralizando, o que tem que acontecer com o teu pH? Aumentar ou diminuir? Aumentar. Mais próximo de quanto? De 7. Entenderam? E aí o vestibular cobra. Ah, o agricultor deseja corrigir o pH, né, adicionando calcário. O pH vai diminuir. Não, o pH não vai diminuir. Porque se o pH diminuir, esse solo cada vez vai ficar o quê? Mais ácido. Entenderam? Pessoal, muita calma nessas questões. Elas são fáceis, só que confundem o aluno, porque ele fala em meio ácido, meio básico, H+, OH-, e pede o pH está aumentando, seu pH está diminuindo, e às vezes o aluno se complica nessa expressão. Cuidado, beleza? Tranquila, a matemática não é difícil, é só você ter o expoentezinho na hora do pH. Bom, pessoal, fechamos mais esta aula de equilíbrio, tá? Peguem os seus livros, deem mais uma recordada nesse assunto, que é um assunto muito pertinente para o seu vestibular. Beleza, galera? Até uma próxima!